Pai, queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco por meio desse salmo tão importante, onde podemos tirar ensinamentos preciosos acerca da alma do homem, o medo, a angústia e do refúgio, como acabamos de ler no texto, na nossa liturgia em Hebreus, capítulo 4. Porque em Cristo Jesus é o verdadeiro refúgio. É lá que encontramos o repouso para a nossa alma. Por isso queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, abra os nossos olhos, para que possamos compreender a Tua palavra. É isso que nós queremos te pedir e te agradecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós acabamos de ler, foi o primeiro texto, o Salmo 142. O título da mensagem dessa noite é O clamor da alma em angústia e o refúgio em Cristo. Porque somente em Cristo Jesus é que nós encontramos refúgio. Somente nele a salvação, somente nele a vida, a verdade. O Salmo 142, como vocês podem analisar, é uma oração de Davi feita quando ele estava num momento de grande dificuldade. Ele estava escondido na caverna, cercado por inimigos e abandonado por homens. Nós sabemos que Davi, até ser rei, ele enfrentou momentos difíceis. E após ser rei também. Ele foi muito provado por Deus. Nós vemos lutas até mesmo internas em seu lar. Filhos, pecados que tiveram consequências seríssimas. Mas mesmo assim é o homem que é considerado segundo o coração de Deus. Mas por que isso? Porque Davi se colocava diante de Deus com sinceridade. E nós podemos ver isso. A maior aflição de Davi não era apenas a situação externa. Nós vemos que hoje a gente olha muito para o superficial. Nós ficamos preocupados com rumores de guerra, com situações da geopolítica, econômica e tantas outras coisas. Quando na verdade a principal preocupação que deveria ser era a questão da nossa alma. E nós vemos que aqui é um clamor por libertação. Mas nós podemos, antes mesmo de entrar no texto, trazer uma ilustração para nós. Essa caverna que Davi estava, ela pode ser representada na condição do pecador. Porque nós vemos que aqui Davi ele está isolado, sem auxílio humano verdadeiro, como todos aí fora sem Cristo, e necessitado de um socorro divino. As pessoas aí fora, nós sabemos que aqueles que não foram despertados ainda por Deus, eles andam como mortos-vivos. Eles são pessoas que agora, hoje nós podemos ver o carnaval, muitas pessoas se entregando à bebedice, a prazeres carnais, a tantas outras coisas, mas após passar o efeito do álcool, aquele vazio enorme continua, aquela angústia de alma continua, porque eles estão procurando nos lugares errados. Por isso, assim como Davi clamou, todo pecador é chamado a clamar a Deus por libertação, reconhecer a sua miséria espiritual e clamar ao único refúgio verdadeiro, que é Cristo Jesus, porque é somente nele que nós encontramos salvação. A palavra de Deus diz lá em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então somente em Cristo Jesus nós vamos encontrar refúgio,
nós vamos encontrar salvação, nós vamos encontrar a vida eterna. Mas agora nós iremos analisar o texto dessa noite. E eu peço que todos atentem para os versos de número 1 e de número 2. Diz assim a palavra de Deus: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramarei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Aqui nós vemos um clamor sincero, Davi realmente colocando o seu coração diante de Deus. Não foi apenas algo proferido por palavras vazias, mas era alguém que realmente estava num momento de angústia. Davi, ele não escondeu a sua dor, nem fingiu que ele era forte, porque nós vemos muitas pessoas hoje, quando passam por dificuldade, elas tentam mostrar uma falsa força, mostrar que elas podem enfrentar as situações sozinhas. Mas Davi, ele sabia da sua pequenez, ele sabia que ele era limitado, que não tinha recursos para enfrentar essa situação. Por isso que ele faz, ele derrama a alma diante de Deus. É isso que Davi faz, ele derrama a alma diante de Deus. Nós sabemos que, infelizmente, nos nossos dias, os pecadores, hoje, nós também fazíamos isso. Nós tentávamos esconder as nossas misérias como? Através de boas obras. Não é isso que todas as outras religiões, tirando o cristianismo verdadeiro, pregam? Você tem que fazer determinadas coisas, seguir determinadas regras para ter o favor de Deus. É isso que eles ensinam. Você pode pegar qualquer religião, Islã, hinduísmo, budismo, seitas, catolicismo romano, todos vão dar uma ênfase enorme em boas obras. E não boas obras como consequência da salvação, porque isso nós cremos também, que nós somos salvos para produzir boas obras. Mas eles falam que é por meio dessas obras é que nós somos salvos. E é aí que está o engano. E isso é algo terrível. Mas nós sabemos que Deus, ele exige um coração quebrantado. Eu quero que vocês voltem a alguns salmos. Nós iremos ler o Salmo 51, o versículo 17, que mostra a importância de um coração quebrantado. Salmo de número 51, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza quem vem até Ele em arrependimento. Quem vem até Ele com o coração quebrantado, Ele jamais, de maneira nenhuma, irá rejeitar. O problema é que muitas vezes não há um arrependimento genuíno. Muitas vezes nós temos apenas remorso por aquilo que nós fazemos. Mas nós vemos que aqui, Davi, quando ele falhava, quando ele pecava, ele se arrependia, ele clamava a Deus por perdão. E o arrependimento genuíno, ele não é apenas exercitado no momento de conversão, mas diariamente nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fazemos. Nós devemos ir em oração a Deus e colocar o nosso coração diante dele, colocar a nossa limitação, que nós queremos ser mais santos, queremos fazer mais a vontade de Deus, mas não conseguimos muitas vezes. Muitas vezes nós falhamos, nós erramos o alvo. Mas se nós irmos a Ele,
com coração quebrantado, Ele nos perdoa, Ele nos recebe. E é assim que nós devemos agir. Porque o verdadeiro arrependimento não é apenas um lamento pelo pecado. Nós vemos muitas pessoas lamentando por coisas difíceis que acontecem, mas não é apenas isso. É um ódio pelo pecado e uma fuga dele também. Nós vemos muitas pessoas correndo em direção ao pecado. As pessoas não cuidam mais dos olhos, da mente, do coração. Eles não buscam as coisas do alto, como nós vimos pela parte da manhã, a importância. Eles querem o quê? Eles querem apenas seguir os desejos do seu coração. Apenas seguir o que o mundo oferece. E eles se apegam a muitas coisas que mais para frente nós iremos ver. Por isso, é importante nós refletirmos. Já houve um momento em que eu cheguei a clamar a Deus por salvação, não apenas por um alivio das circunstâncias, porque nós vemos muitas pessoas hoje procurando a igreja, achando que Deus é o gênio da lâmpada. Tem um problema de saúde, alguma pessoa com um vício que precisa ser libertado, apenas coisas secundárias, mas não algo na alma, não uma compreensão de pecado, não aspectos eternos. Porque o que adianta Deus libertar uma pessoa do vício, curar fisicamente, e essa pessoa passar a eternidade longe de Deus? Porque o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é ser transformada de inimigo em filho amado de Deus, ter o coração transpassado pelo Evangelho, nascer de novo. É isso que todos necessitam. Aqueles que querem a vida eterna, eles necessitam de arrependimento e fé. Eles precisam do novo coração. Mas nós vemos que toda essa situação traz sentimentos desoladores. Atentemos agora para o verso 3 e o verso 4 do Salmo 142. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Aqui nós podemos ver a situação que é de um pecador sem Cristo. É um sentimento de solidão, é um sentimento de tristeza profunda, como Davi descreve aqui nesse texto. Porque a pior coisa é nós vivermos num mundo terrível como é o nosso sem Cristo. Que perspectiva nós temos de futuro? Nós vemos pessoas pregando que as coisas irão melhorar. De que jeito? Está cada vez pior, cada vez mais corrupção, cada vez mais guerras, cada vez o ser humano mais orgulhoso, mais egoísta. É isso que nós vemos. Não há uma perspectiva de melhora. Nós vemos aqui, Davi descreve o abandono humano. Não havia amigo, não havia parente, e isso nós podemos ver. Muitas vezes nós podemos estar cercados de muitas pessoas. Muitas vezes nós podemos estar num lugar cheio de pessoas, mas mesmo nesse lugar nós sentimos sozinhos. Nós nos sentimos perdidos até muitas vezes. Porque é algo terrível, porque nós não podemos nos apegar a pessoas. Nós vemos que um homem sem Cristo, ele está essencialmente só, porque ninguém, aí está uma questão que é importante nós refletirmos, porque ninguém pode saciar algo que é espiritual, algo que é no fundo da nossa alma.
Somente Deus pode suprir. Mas nós vemos que, infelizmente, algumas pessoas, elas acabam se iludindo e indo para falsos refúgios. Nós vemos que as pessoas hoje, elas procuram segurança em riqueza, prazer e status. Por isso nós vemos hoje, obviamente não estou falando que nós não devemos nos esforçar no nosso trabalho, que nós não devemos honrar e glorificar a Deus no nosso ambiente de trabalho, mas tem pessoas que colocam o trabalho como um ídolo, que querem ser um profissional de alta performance e começam a absorver, estudar, se dedicar, e a gente não vê esse mesmo empenho para se dedicar a estudar a palavra de Deus. Nós não vemos esse mesmo empenho ao tentar buscar as coisas de Deus. Se é para ganhar um aumento de salário, a pessoa acorda meia hora antes. Mas se for para ler as escrituras, ter um tempo maior de qualidade com Deus, as pessoas não fazem isso. Pelo contrário. Então é muito triste quando nós vemos, e infelizmente, olhando para o meu coração, muitas vezes eu agi assim. Muitas vezes no passado eu priorizava as coisas desse mundo, e isso é algo terrível. Cada um de nós fez isso antes de sermos alcançados por Cristo. Nós vemos também os pecadores vivem cercados por armadilhas invisíveis, até que no fim a ruína é eterna. E isso nós vemos quando muitas pessoas, nós olhamos ainda nas redes sociais, que enganam muito, pessoas que nós pensamos que elas têm tudo o que o mundo oferece. Parece que a dificuldade nunca bate a porta, é apenas prosperidade, festa, dinheiro, riquezas, aparências. Mas quando nós pensamos acerca do final, seria muito melhor que Deus tirasse tudo dessa pessoa, mas que ela se arrependesse e cresça e passasse a eternidade, do que seguir a vida toda em prazeres, longe, separado de Deus, mas uma eternidade afastado de Deus. Porque nós sabemos que essa vida é breve. Muitos de nós talvez chegaremos a 70, 80 anos. Mas o que é isso comparado a uma eternidade? Muitos de nós nem chegaremos talvez a essa idade. Há pessoas que infelizmente morrem tão cedo. Por isso nós precisamos pensar e avaliar o que realmente importa, o que é eterno. E nós vimos que esse texto, tanto como Hebreus, capítulo 4, fala sobre o refúgio. Mas nós precisamos avaliar o nosso coração. Como estou me sentindo hoje? Você se sente sozinho espiritualmente? Sente que ninguém entende ou cuida da sua alma? Porque nós precisamos ter um cuidado. Muitas pessoas às vezes se apegam à religião. E não é isso que nós queremos. Não é esse o intuito de nós termos uma igreja. Nós queremos que as pessoas, elas se apeguem em Cristo. Que elas olhem para Cristo. Porque Cristo é o pastor que cuida do rebanho. Eu quero que todos abram em João, capítulo 10, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que realmente o Senhor Jesus Cristo veio e fez. Ele se entregou, um sacrifício em nosso lugar, pagando uma dívida enorme
que nós jamais conseguiríamos pagar. E ele veio e se entregou pelas suas ovelhas. Quem poderia imaginar que o próprio Deus soberano viesse a esse mundo como um servo sofredor, se entregar no lugar de pecadores? E foi isso que ele fez. E nós vemos agora que Davi vai falar do único refúgio, versículos 5 e 6, lá do Salmo 142. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Cristo é o refúgio dos pecadores. O refúgio, meus irmãos, não está em boas obras. O refúgio não está em obras religiosas. O refúgio está em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para propagar uma religião. Nós não estamos aqui para proclamar uma placa de igreja, porque placa de igreja não salva. Nós estamos aqui para proclamar o Senhor Jesus Cristo, aquele que pode salvar pecadores, aquele que pode reconciliar pecadores com Deus, que é santo. E é isso que nós pregamos. E nós vemos aqui que Davi, ele reconhece a fraqueza humana. Eu quero que todos atentem aqui. Versículo de número 6. Atente ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E nós precisamos entender algo que é primordial. Nós somos frágeis. Nós somos fracos. Nós somos limitados. Nós não podemos nos apegar à nossa força, nós não podemos nos apegar ao nosso intelecto, nós não podemos nos apoiar em nosso conhecimento. Somente Cristo venceu o pecado e oferece vitória aos que creem nele. Porque, infelizmente, meus irmãos, o pecado e a morte é muito, mas muito mais forte do que nós. Nós vemos o quanto nós lutamos com o pecado e vamos lutar até o final das nossas vidas. E se não for o Espírito Santo de Deus agindo em nosso coração, se não buscarmos viver uma vida em obediência, buscando, meditando na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de dependência, uma vida de humildade, nós não iremos vencer o pecado. Nós precisamos do Espírito de Deus agindo em nós. Se nós nos apegarmos àquilo que nós sabemos da palavra, não vai adiantar nada. Porque nós vemos muitas pessoas que são conhecedores, e nós estudamos isso pela manhã, mas não praticam. O que adianta eu saber o Evangelho, dissecar o Evangelho aqui para todos, saber as doutrinas da graça, expô-las todo domingo, mas se aquilo não é realidade na minha vida, se aquilo não é algo que um dia tocou no meu coração, se eu sei o que é o Evangelho, mas eu não criei no Evangelho, eu não me arrependi. Por isso é importante, não é apenas conhecimento, nós precisamos entender que nós somos frágeis. E o mundo oferece refúgios frágeis. Nós sabemos que o inferno está cheio daqueles que confiaram em si mesmo. Nós vemos muitas pessoas, até pela manhã nós falamos, pessoas que seguem a tradição da família, cultura que nós vivemos numa cidade de italianos, e nós vemos tantas pessoas falando. Infelizmente eu tenho pessoas na minha família. Mas minha família sempre foi católica. E eu
vou continuar sendo católico, porque eu fui ensinado assim, faz parte da cultura familiar. Quão terrível é isso! Por isso que nós devemos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e nos apegarmos somente em Cristo, não em ritos, não em liturgias, não em doutrinas criadas por homens, em religiões, mas em Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz isso lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente em Jesus Cristo nós encontramos o verdadeiro refúgio. É somente nele que nós encontramos a salvação da nossa alma. Por isso a importância em nós olharmos para Jesus Cristo como a Bíblia o declara, o Messias, o Deus Emanuel, o Cordeiro que tira o pecado. É assim que nós devemos olhar para ele. E o versículo 7, para concluirmos, nos diz sobre a libertação e a comunhão. Diz assim a palavra de Deus lá no Salmo 142, versículo 7. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aqui nós vemos que Davi, ele começa a falar sobre a alma da prisão, a alma encarcerada. O pecado, meus irmãos, é uma cadeia invisível. É algo que realmente nos aprisiona. Se nós não cuidarmos, o pecado, ele causa desgraças terríveis. E se nós não somos libertados pelo Evangelho, isso pode causar destruição eterna. Somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que pode nos libertar. Os irmãos não precisam abrir, mas eu abro aqui em João 8,36, que diz o seguinte: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles que o Senhor Jesus Cristo liberta, eles de fato são livres. Liberdade é somente em Cristo Jesus. E isso nós podemos vivenciar, porque mesmo muitas vezes nós estando em uma igreja, mesmo que seja uma igreja evangélica, mas se nós nos apegamos à religião, se nós nos apegamos apenas em ritos, mas não fomos alcançados pelo Evangelho, nós ainda vivemos debaixo de escravidão, de um peso, porque nós ainda tentamos nos limpar diante de Deus. Nós ainda temos dificuldade de compreender a graça, que nada mais é do que um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Cristo fez, por amor, por misericórdia. Ele derramou o seu sangue, mas ele não apenas morreu, ele ressuscitou. E é nisso que nós cremos. E essa libertação, ela tem um propósito. Não é apenas livramento do sofrimento. Nós vemos que muitas pessoas hoje buscam o céu apenas pelo medo do inferno, ou para a libertação de um vício, de uma cura, como eu falei anteriormente. Mas não é isso que o Evangelho faz. O Evangelho também nos leva à adoração, porque quando nós passamos a compreender quem é o Senhor Jesus Cristo,
quem é o Deus triuno, que veio e nos resgatou. O Pai nos escolheu. O Senhor Jesus Cristo veio e nos redimiu. E o Espírito aplicou a obra da salvação por meio do novo nascimento. Nós vemos que a única coisa que nos resta é adorar esse Deus. É nos colocarmos diante dele em adoração e louvarmos pelo seu grande e imenso amor e sua grande bondade para conosco. E nós vemos que tudo isso vai trazer também algo que Davi nos diz aqui. Davi nos diz também que justos me rodearão. A salvação nos insere, e isso nós vimos também pela manhã. Há uma comunhão com os santos, há um corpo que tem membros, e todos nós seremos capacitados pelo Espírito para servirmos. Então, após nós nos arrependermos e crermos, sermos transformados por Deus, Ele nos insere numa comunidade, onde sim, haverá outras pessoas como nós, lutando contra o pecado, com suas lutas, dificuldades, perseverando dia após dia. Mas é por meio disso que Deus também vai trabalhar no nosso caráter, vai nos ensinar paciência, mansidão, humildade, e isso é muito importante. Portanto, Cristo não apenas liberta, mas Ele nos dá um novo povo, uma família. Nós somos o povo exclusivo de Deus. Família, laços muito mais fortes do que a nossa própria família terrena, porque nós iremos passar a eternidade com Deus. Por isso a importância da união, da paz, do perdão. A igreja é o lugar perfeito para nós também nos perdoarmos, nós aprendermos cada um com os outros, exercitarmos a paciência, o serviço, e isso é fundamental. E nós, agora para concluir, nós vimos que Davi, mesmo nessas sombras da caverna, ele encontrou luz no Senhor. O pecador, mesmo nas trevas mais profundas, mesmo no pior lugar, ele pode encontrar luz e vida. Quando ele olha para Cristo, Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. E novamente, eu não posso deixar de falar sobre o ladrão na cruz, porque ele viu isso de forma tão clara. No pior momento de sua vida, humilhado, pregado naquela cruz, muitas pessoas olhando para ele, com uma dor terrível. Mas quando ele compreendeu quem Jesus era, qual que foi a postura dele? Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Uma confissão de pecado. Ele sabia que ele merecia aquela morte, mas que Jesus Cristo tinha vindo para se entregar por pecadores. E quando ele viu, porque obviamente ele era um judeu, ele foi ensinado, ele leu como o Salmo não, Isaías capítulo 53, que falava sobre o servo sofredor que se iria moído pelas transgressões. Quando ele reconheceu quem Jesus Cristo era, ele o adorou, ele pediu perdão, ele começou a repreender aquele que antes ele juntamente com ele estava blasfemando, mas depois ele compreendeu quem Jesus era, ele não foi mais o mesmo. E é isso que acontece com cada um de nós, quando o Evangelho nos desperta, quando nós olhamos para quem o Senhor Jesus Cristo é, a nossa vida nunca mais ela é igual. Por isso, nós devemos nos lembrar de 2 Coríntios 6, versículo de número 2.
2 Coríntios 6, versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Nós não devemos adiar o nosso clamor a Deus. Se Deus tem tocado no nosso coração, se Deus tem mostrado que nós precisamos nos arrepender, nós devemos clamar para que Ele haja, para que Ele revele Cristo, para que eu tenha a minha mente, meu coração transformado. Hoje é o dia aceitável, amanhã pode ser tarde. Nós vemos tantos relatos de pessoas que tiveram a oportunidade de crer e logo após saírem, morrem. Isso é real, isso acontece. Por isso o momento é agora. Por isso nós pregamos o Evangelho semana após semana. Porque o nosso desejo é que todos possam chegar ao conhecimento da verdade. Todos os que vêm aqui. Obviamente nós sabemos que é uma obra sobrenatural de Deus. E que se o Espírito Santo não tocar, não adianta nada. Podemos usar os melhores argumentos, muitos textos bíblicos, e mesmo assim não surtir efeito. Mas o nosso dever é proclamarmos a salvação. Portanto, nós devemos clamar ao Senhor, reconhecer a nossa miséria e correr para o refúgio eterno. Que nós possamos correr para Cristo, aqueles que não correram ainda. Que nós possamos olhar para Ele como o único digno, o único que pode nos salvar, porque o ministério dele é um ministério de reconciliação. Porque Ele veio para nos reconciliar com Deus Pai, porque Deus Pai é justo, é santo, e Ele não pode aceitar o pecado. E é por isso que Jesus Cristo teve que vir e se oferecer naquela cruz. Um sacrifício perfeito, um sacrifício substitutivo, foi no nosso lugar, naqueles que creram, e completo. É o único caminho, é a única verdade, e a vida única digna de ser vivida é somente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que aqueles que ainda não correram possam correr em Cristo e achar o verdadeiro refúgio. Que Deus nos abençoe e nós iremos agora entoar o último hino e depois eu terminarei